E agora vamos ver o que é o argumento de um número complexo. Os números complexos são uma extensão do conjunto dos números reais. Na verdade, o número complexo é um par ordenado de números reais. Então, lembrando que todo número complexo, a sua forma geométrica é representada sob uma coordenada, um par ordenado, ok? Aprendemos a representar esse número complexo no plano de Argand-Gauss na última aula, ok? Então, a gente sabe que a parte real é representada pelo eixo x, a parte imaginária é representada pelo eixo y, o encontro dessas coordenadas me dá, então, o ponto, a minha coordenada, o meu par ordenado do número complexo, tá? Sabemos também que o segmento de reta OP, esse segmento da origem até o ponto P, é chamado do módulo de número complexo. Acabamos de ver na última aula também, tá? O arco formado entre o eixo horizontal positivo e o eixo OP, esse arco formado aqui, o nosso ângulo, é o chamado argumento do número complexo. Então, quando eu quero calcular o argumento de um número complexo, eu quero calcular o arco, o ângulo obtido através do módulo do meu número complexo, ok? Então, nós vamos ver aqui através de um exemplo. Eu tenho aqui um número complexo. Essa atividade está no caderninho do aluno também, tá? Localizem a atividade 16. Foi dado um número complexo qualquer, onde a parte real dele vale menos 3, a parte imaginária dele vale menos 4, ok? Vamos primeiro localizar esse número complexo no plano cartesiano, chamado de plano de Argand-Gauss, tá? Então, a parte real, menos 3, está aqui, a parte imaginária, menos 4, está aqui. Eu faço o encontro dessas ordenadas, ok? E a localização do meu número complexo está aqui. Então, eu sei que a distância do ponto P até a origem é chamado de módulo do número complexo. Quando eu falo módulo, então eu tenho o complexo aqui representado através de duas barrinhas para poder implicar que esse é o módulo. E eu quero calcular o argumento, esse ângulo formado aqui através do encontro do módulo com o meu eixo real, ok? Como que nós vamos obter isso? Então, para poder calcular o argumento de um número complexo, nós temos aqui um exemplo, então. O exemplo que eu mostrei na página anterior para vocês, o meu número complexo é o menos 3 menos 4i. Para a gente poder calcular o argumento desse número complexo, primeiramente nós temos que calcular o módulo do nosso complexo, ok? Então, primeiro nós vamos calcular o z. Lembrando novamente que nós temos a parte real, que é o nosso a gente eleva ele ao quadrado, mais a parte imaginária, que é o nosso b, o menos 4 eleva ao quadrado, tudo isso sobre uma raiz, tá? Primeiro eu calculo cada uma das potências, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Qualquer número negativo elevado ao quadrado, ele vai ficar positivo. E calculo também o menos 4 elevado ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. O número negativo elevado ao quadrado também fica positivo. A soma de 9 com 16 é 25 e a raiz quadrada de 25 é 5. Nós calculamos apenas o módulo, mas a gente quer calcular o argumento, a gente quer calcular o ângulo. Para isso, nós vamos ter três formulazinhas agora para aplicar. A do seno do ângulo, a do cosseno do ângulo e a tangente do ângulo. O seno do ângulo vai ser sempre o b dividido pelo valor do módulo encontrado aqui em cima. O cosseno é o a dividido pelo módulo e a tangente é a divisão de seno por cosseno, correto? Então, substituindo aqui, sempre essa fórmula, ok? O valor do nosso b é menos 4 e o valor do módulo encontrado é 5. E aí, eu tenho uma fração aqui, menos 4 quintos. Não dá para simplificar, fazer nada, eu paro aqui. Vou calcular o cosseno do ângulo, então. Então, eu tenho que o meu a parte real é menos 3, e o meu módulo encontrado acima foi igual a 5. Também encontrei uma razão, uma fração aqui, menos 3 quintos. Não dá para ser simplificado, para aqui. Mas agora eu quero calcular, então, o meu argumento. E o argumento final é calculado pela tangente do meu ângulo, tá bom? O argumento é sempre a tangente do meu ângulo. Então, agora eu divido o valor encontrado do seno pelo cosseno. Então, vou dividir seno, menos 4 quintos, dividido pelo cosseno, menos 3 quintos. Como que eu realizo essa divisão?
A regra de divisão entre frações é a seguinte: eu repito a primeira fração e multiplico, então vou realizar uma operação inversa, né? Multiplico pela segunda fração inversa. Eu tenho que inverter a segunda fração. Repito a primeira, multiplico pela segunda invertida. Está menos 3 sobre 5, vai ficar 5 sobre menos 3. Lembrando que a multiplicação de frações ocorre de forma linear. Numerador multiplica com numerador, denominador multiplica com denominador. Na hora que eu multiplicar 4 vezes 5, vai dar 20. E 5 vezes 3 vai dar 15. Eu vou ter, na verdade, a fração 20 sobre 15 avos. Lembrando que eu tenho frações que podem ser reduzidas, então eu vou escrever uma fração equivalente. Eu simplifico a fração que eu tenho anteriormente, 20 15 avos. Se eu simplificar por 5, 5 em cima, 5 embaixo, 20 dividido por 5 vai dar 4, 15 dividido por 5 vai dar 3. Lembrando a regrinha de sinais. Menos com mais dá menos, mais com menos dá menos. Por isso, eu encontrei o menos 4 sobre menos 3. Lembrando que, na divisão, menos com menos vira mais. Então, ficou positivo o meu valor. E 4 dividido por 3, eu vou encontrar uma dízima periódica. Vai dar 1,33333 infinitamente. Se eu consultar uma tabela de arcos de tangente, eu vou encontrar aqui o valor mais próximo de 1,33 na tabela. Aqui são só os valores da tangente. Eu vou ter 1,3270. O próximo é 1,37. Ele vai exceder em muito 33. Então, esse é o mais próximo. Então, nós temos que o valor mais próximo dessa tangente é um arco de 53 graus. E a resposta seria o arco de 53 graus, ok?